Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje nós temos a honra de receber duas grandes representantes da literatura mineira e juiz-forana. Ceci Barbosa, que é presidente da Academia Juiz-Forana de Letras, tem 19 livros publicados, é reconhecida pelo seu trabalho com inclusão e acessibilidade na literatura, além de atuar em diversas instituições culturais no Brasil e no exterior. E ao lado dela, Marisa Timpone, poeta, pesquisadora e minha querida madrinha da Academia Juiz-Forana de Letras, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora por muitos anos. Marisa é autora de livros infantis, ensaios e obras em coautoria que retratam com sensibilidade a história literária de Juiz de Fora. Duas mulheres que escrevem, inspiram e fazem da literatura um instrumento de transformação. Ceci, Marisa, é um prazer, é uma honra muito grande tê-las aqui no Bate-Papo Literário. Muito obrigada, Renata. Igualmente, para nós é uma grande alegria, assim como foi há pouco a nossa grande alegria de tê-la como membro correspondente da Academia Juiz-Forana de Letras. Marisa. E eu reforço, Renata, essa alegria nossa, essa honra de estar com você num bate-papo literário, ao lado da minha amiga Ceci, do meu departamento co-irmão, porque o meu é Letras, da UFJF, dela é o DELET. O dela é o DELEM, Departamento de Letras Modernas. Mas hoje somos aposentadas como professoras, porém ativas, como atuantes da cultura de Juiz de Fora, do país, lá fora, na certeza de que contamos com todos para colaborarem com esse nosso trabalho. E eu tive o prazer de conhecer, a Ceci eu já conhecia por causa da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a Marisa Timpone, que atualmente é minha madrinha aí na JL, e hoje estão aqui então para falar um pouquinho da literatura mineira de Juiz de Fora. Eu vou começar a pergunta então com a Ceci. Ceci, você tem uma carreira extensa, né? Como professora, escritora, tem 19 livros publicados e pertence a várias instituições no Brasil e no exterior. Fala um pouquinho para a gente desses anos e anos aí dedicados às letras e quais feitos literários assim que mais te orgulham? Bom, em primeiro lugar, logo que eu acabei, o que naquele tempo era o científico, eu estava empolgadíssima com o curso de Direito. Naquele tempo não havia televisão, eu acompanhava os vários julgamentos de crimes sensacionais, horríveis, ou não tanto, que aconteciam no Brasil e no mundo. E com isso eu fui fazer o curso de Direito, quando eu acho que, na verdade, a minha vocação, desde pequenininha, é ela para as letras. Eu deveria ter feito logo de uma vez o curso de letras. Mas fiz o curso, sempre muito bem feito, acho que em termos de cultura geral foi excelente, mas na hora que eu comecei a exercer a prática da advocacia, foi um tempo em que em Juiz de Fora havia falta de professores de língua inglesa. Então, eu, como já tinha, inclusive, ido ao Rio fazer o Proficiency de Michigan, fui convidada a dar aulas de inglês no ginásio. Na primeira sala de aula que eu entrei, eu me apaixonei e fiquei dando aula por quase 50 anos. Gente, é uma trajetória e tanto. E depois ainda veio a Academia Juiz-Forana de Letras, a AGEB, a Rede Sem Fronteiras também. Deixa eu ouvir um pouquinho da Marisa. A Marisa, escritora, pesquisadora, professora já aposentada, então há anos também aí dando aula. Como é que essas diferentes facetas se completam na sua trajetória profissional e também literária, Marisa? O tempo inteiro fui leitora, sou leitora. Condição para ser escritora. Quando ainda morava na minha cidadezinha, em São Geraldo, hoje sou cidadã honorária de Juiz de Fora, mas sou são geraldense de origem. Quando morava lá, eu lia todos os livros da biblioteca da cidade. Comecei trabalhando, dando aula
de português, fazendo muitos saraus na cidade, escrevendo jornais. Fui para Juiz de Fora depois, transferida para a Universidade Federal de Juiz de Fora, fui aluna, bolsista da CAPES, voltei como professora de literatura brasileira. Meu trabalho continuou, fiz vários cursos, inclusive alguns na Grécia, passando pela Grécia, pela Itália, por Paris, por lá fora, pelo caminho dos estudos clássicos. E hoje tenho divulgado a minha obra atuando com a literatura infantil, que é uma linha que eu gosto muito. Eu estou aqui com 2 do livro, que certamente vamos falar em um outro bloco, e recebi a honra de ser premiada como finalista do Prêmio Jabuti, com esse livro do meu carro-chefe dos estudos da nossa pesquisa História Literária de Juiz de Fora. Este livro, ele mereceu, eu fui finalista, como disse, no Prêmio Jabuti em 2010, mas tenho muitos livros autorais, uns 10 só meu, alguns com a Leila, acho que com a Leila são 7, muitas antologias, e são muitos e muitos livros, umas 50 publicações falando de literatura, e na sala de aula, trabalhando com a língua portuguesa e com a literatura brasileira nos cursos de letras e comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, fazendo palestra pelo ISPEN, Instituto Internacional de Cultura e Movimento, para vários países. Que coisa linda, gente. Ó, eu tenho ele aqui também, deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó. Tive o prazer de ganhar de presente ali no dia da minha posse Ismael Neri e Murilo Mendes, né, que é poeta e pintor juiz-foranos, né? E lindíssimo, um livro maravilhoso que eu tive o prazer de ler também. Meninas, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, eu, claro, quero voltar falando aí da Ceci, à frente da Academia Juiz Forana de Letras, e a Marisa, aí, que é uma grande pesquisadora da literatura de Juiz de Fora. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e no programa de hoje eu tenho a honra de receber as professoras, pesquisadoras e escritoras mineiras Ceci Barbosa e Marisa Timpone. E eu vou começar esse bloco perguntando para a Ceci, que é hoje presidente da Academia Juiz Forana de Letras e tem um importante papel na promoção da literatura da cidade. Ceci, fala um pouquinho para a gente, então, dos projetos que você vem desenvolvendo na academia durante a sua gestão. Renata, eu, na verdade, estou cumprindo o meu 6º ano, tendo sido reeleita pela 3ª vez na gestão da Academia Juiz Forana de Letras. Interessante que com quase 30 anos de academia, atualmente estou fazendo 34 anos de academia, eu nunca havia me interessado por me candidatar a ser presidente ou vice-presidente, o máximo que eu costumava fazer, até pela colaboração, que é uma colaboração assim, muito necessária e muito importante, né? O problema de assiduidade à academia para a secretária é uma coisa fundamental. Então, eu tinha sido secretária por muitos anos, mas nunca pensei em aceitar participar na direção como presidente. Sempre muito preocupada com esses meus afazeres acadêmicos, pertencendo ao Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, a minha grande preocupação era sempre procurar participar de congressos no exterior, ou cursos, na época de férias, principalmente, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, fiz cursos de metodologia, de literaturas de língua inglesa, e sempre a pesquisa literária sempre foi um dos âmbitos que mais me atraíram. Quando eu parei, finalmente, de dar aula oficialmente, em 2011, quando eu já tinha, depois de aposentada na universidade, trabalhado por 18 anos no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, e daí me afastei das atividades obrigatórias,
foi que eu me vi grandemente envolvida com essas academias e instituições culturais. Então, foi nessa época, mais ou menos em 2017, se não me engano, 2016 ou 2017, que a AGEB foi grandemente reativada pela de André Portugal. Então, ingressei na AGEB, depois passei até a fazer parte da AGEB de Minas Gerais também, convidada como membro honorário, que eu já pertencia ao Rio de Janeiro, então fiquei na de Minas Gerais como membro honorário, então com as duas eu tenho uma ligação muito grande. E a minha vida, então, continuou sendo até mais intensamente voltada para a literatura, porque dentro das academias e dessas instituições culturais, concursos livres e palestras, eu me vi cada vez mais envolvida com a literatura e podendo, nesse caso, me dedicar à literatura, não só às literaturas de língua inglesa, mas a literatura brasileira, principalmente a literatura afro-brasileira, e a me envolver também com esses projetos sociais, como os projetos de inclusão, para os quais eu criei até, nessa minha gestão, um departamento de projetos de inclusão. Trabalha com deficientes visuais, auditivos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, oficinas em escolas públicas, etc. Ai, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí na Academia Juiz de Fora de Letras, que é muito ativa. Agora vocês estão com um ciclo de palestras sobre a história, sobre a literatura de Juiz de Fora, cada um vindo com uma história. Até ontem eu vi sobre o bairro de Benfica, os escritores que vêm de lá. Olha, vocês estão de parabéns. E eu quero perguntar para a Marisa, na verdade eu quero mostrar novamente aqui esse livro, Ismael Neri e Murilo Mendes, feito em coautoria com a Leila Maria Fonseca Barbosa, e ele foi finalista do Prêmio Jabuti, né? Acho que foi 2010, é isso mesmo, Marisa? Conta pra gente a importância, você que é uma grande estudiosa de Murilo Mendes e também da história literária de Juiz de Fora, a importância desse resgate, dessa memória para as gerações atuais e também as futuras. Eu diria, como outro poeta, no caso, com Manuel Bandeira, é toda uma vida que joguei. Tempo inteiro do meu estar como professora, como escritora, poeta, como contadora de história, sempre trouxe uma realidade, que é de que existe um poeta juiz-forano chamado Murilo Mendes. Por isso, criamos o projeto Murilo Mendes Vai à Escola, que chegamos a alcançar 20 mil alunos da rede municipal. Levávamos a sua poesia, mostrávamos que é muito importante saber ler para um dia saber escrever e também para o seu senso de pertencimento à sociedade. Trabalhávamos até com a zona rural. Mas o interessante, no meu caso, o meu mestrado foi sobre Murilo Mendes. Também atuei como fundadora do MAN, antes CEM, Centro de Estudos Murilo Mendes, hoje MAN, Museu de Artes Murilo Mendes, e sou do Conselho de Curadores. Daí publiquei muitos livros sobre Murilo Mendes, inclusive a minha dissertação de mestrado, que eu acho importante mostrar aqui a capa, que é essa que está aqui, capa da Valéria Faria, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que se chama, é um nome bem simples, olha, O Processo da Invenção na Busca da Liberdade, uma leitura crítica da poética de Murilo Mendes. Costumo brincar, só o título já é um resumo do livro, não é? Porque é quando eu trabalho a preocupação permanente de uma poética libertária, da invenção, um processo que eu sempre defendi dentro da literatura. E a literatura de Juiz de Fora, que é o nosso veio de pesquisa, meu e da Leila, nós podemos convergir para esses cursos da JL, que se chamam Curso de Literatura de Juiz de Fora. E temos o prazer de contar com os acadêmicos, cada qual falando sobre um assunto, sobre um autor, como tivemos sobre Benfica, assim, ontem. E teremos também sobre o Nume, e teremos sobre Murilo Mendes, teremos vários temas
que interessam a todos. E a cada vez o nível aumenta tanto que só nos encanta pertencer a essa academia, da qual eu faço parte como diretora de eventos, já fui a vice-presidente antes da primeira gestão da CECI, junto com o Dilermando, eu era vice-presidente da academia, e também nessa academia que nos honra, porque nos permite criar. Que maravilha. Participo dos projetos sociais também. Muito bom. Meninas, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero que a Ceci retome um pouquinho dessa questão da literatura com projetos de inclusão, que eu acho que é muito importante, e vou conversar com a Marisa também sobre literatura infantil. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e no programa de hoje nós seguimos conversando com as escritoras mineiras Ceci Barbosa e Marisa Timpone. Mas nós vamos começar o nosso terceiro bloco com o nosso quadro queridíssimo Book in View, que traz dicas de leitura da editora Vitelli Publisher, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário. E no Book in View de hoje nós trazemos uma obra infantil pela qual eu tenho muito carinho. Vou dar uma dica, hein? Os principais personagens são cachorrinhos que descobriram que são primos por causa de uma característica que eles têm em comum. Adivinharam? Vamos ver. Olá, pessoal! Tudo certo? O setor de livros infantis da Vitelli Publisher está a todo vapor. Tanto que viajou para o outro lado do oceano para conhecer a cadela Gota, prima do Pingo, cachorro feliz e medroso. As autoras Renata Dalbó, aqui do Brasil, e Susana Jorge, de Portugal, se uniram e escreveram Gota e Pingo, Aventuras em Portugal. Os cães têm muito em comum. Foram adotados, possuem uma mancha no pelo, o que inspirou seus nomes, e ambos têm uma família humana que lhes dá muito amor e carinho. Durante a visita, os cachorros foram a muitos pontos turísticos, em Lisboa e Cidade do Porto. Foi muita diversão. Ficamos encantados com a amizade dos primos e esperamos que essa aventura não termine nesse livro. Que venha um novo encontro, dessa vez no Brasil. Preparem-se! E aí, gostaram da dica de leitura? Fofíssimos, né? Marisa, Ceci e Marisa, a gente já está no terceiro bloco, eu tenho tanta coisa que eu quero perguntar, mas eu queria voltar um pouquinho para a Ceci, para falar com ela sobre essa questão da inclusão por meio da literatura. Qual a importância, né, desses projetos dentro da literatura? Que projetos vocês desenvolvem aí na Academia Juiz Florana de Letras? A questão da inclusão surgiu para mim na década de 80. Na década de 80, o Colégio de Aplicação, a Faculdade de Educação e a Associação dos Cegos de Juiz de Fora estabeleceram um convênio. Naquela época não havia a inclusão feita nas escolas. Então, na Associação dos Cegos de Juiz de Fora, havia alunos que tinham, através de ligação com o Colégio de Aplicação João 23, que é ligado à universidade, faziam da 5ª à 8ª série. E houve um determinado momento, eles tinham lá o projeto Ellen Keller, precisaram, para iniciar o ano letivo, de um professor de inglês. E eu achei que era uma possibilidade de fazer alguma coisa útil, nunca tinha tido nenhuma experiência nesse sentido, e comecei, então, à noite a dar aulas da 5ª à 8ª série, para esse grupo que funcionava, em princípio, lá na Associação dos Cegos, e depois passou a funcionar numa escola da prefeitura. E isso aí me despertou grandemente, me criou laços de afeto muito grandes com aquele pequeno grupo, era cerca de 10 alunos, que eram inclusive residentes, alguns deles, lá na Associação dos Cegos. Depois eles foram inseridos junto às escolas, e eu fiquei, então, afastada, não tive mais nenhum contato. De repente, numa dessas minhas andanças
dessas atividades literárias, eu já tinha conhecido a Dinorah, que você deve conhecer, né, Sim. Renata? A Dinorah, que eu já tinha conhecido há alguns anos atrás, e depois de algum tempo ela já estava envolvida com a Academia Brasiliense de Autores, a AIAB, lá de Brasília, para deficientes visuais que tinham inclinação para a literatura. E ela nem me perguntou se eu queria, se eu aceitava, ela já sabia dessa minha trajetória, já colocou meu nome e nosso, naquele cruzeiro que nós fizemos pela Argentina, etc. Houve a posse de alguns dos primeiros membros da AIAB e eu incluída neles. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu falei, bom, eu não estou preocupada em ter a acrescentar cargos ou nomes no meu currículo. Eu quero, então, voltar a fazer alguma coisa. Então, fui procurar lá na Associação dos Cegos, pedi para me dar uma oportunidade de fazer alguma coisa lá. Então, eles sugeriram que eu fosse 2 ou 3 vezes por semana participar das rodas de conversa. Mas eu sempre pensando em literatura, quis adaptar as rodas de conversa a assuntos literários. Então, comecei a falar em aldravias, que são pequenos poemas com 6 palavras. Comecei a falar, às vezes a gente discutia um assunto que tinha sido divulgado pela televisão, qualquer coisa assim, e conversávamos sobre aquele assunto. Se eu tivesse alguma pequena crônica, uma pequena historieta ligada àquele assunto, eu aproveitava, ou então fazíamos aldravias relativas àquilo. E eu vi que deu muito certo. Então, as aldravias, além de funcionarem com crianças e adolescentes, que já era o uso que estava tendo desde o seu início, que foi em 2014, o primeiro livro de aldravias infantis, as aldravias foram criadas lá em Mariana, pela Andréa Donadon, o José Benedito Donadon, o Gabriel e o Sebastião Ferreira, mas eles tinham feito só livros de adultos. Em 2014, sim, eu lancei esse livro para crianças, e então foi mais um meio de utilizá-lo em algumas oficinas, etc. Depois eu fiz até continuando a usar, então, lá na Associação dos Cegos, fiz até um livro de aldravias, respingos poéticos, sim, que tem 60 aldravias com letra grande, para quem tem baixa visão. Onde é que está? Com letra grande e uma parte toda com transcrição em braille. Então, foi mais um livro, que foi o primeiro livro de aldravias com transcrição em braille. Então, atualmente, lá com a academia, nós trabalhamos também com aldravias com crianças e adolescentes, e atualmente, esse ano, eu estou trabalhando com idosos. Já trabalhei com adolescentes, deu muito certo. Esse ano estou trabalhando com idosos, ano passado já. Gente, esse ano estou trabalhando com os idosos. Ceci, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí com esse projeto de inclusão. A gente está quase terminando, mas eu não posso deixar de perguntar para a Marisa sobre a contação de história, o trabalho que ela faz nas escolas, com seus livros infantis. Fala para a gente rapidamente, Marisa, por favor. Pois não. Esses 2 livros que aqui estão, um de 2023, A Menina Rara, e esse de 2017, O Menino que Pulava, são livros com marcas muito específicos. A Menina Rara é sobre a Mata Atlântica, sobre família, e abre-se com o texto da Ana Maria Machado, Menina bonita do laço de fita, caminha ligeiro que eu quero ver, caminha ligeiro que eu quero ver, que tem a ver também com a questão da menina dos cabelos encaracolados, amarrados com laço de fita. É a minha neta, Antonella, que aqui está. E esse de cá é do Menino que Pulava, que é do meu neto Murilo, o menino que sempre praticou muito esporte e passa pelo veso da família, e que só movimentando que a gente consegue crescer, atuar, e sendo como um grilo, pulando pela floresta, ou como um sapo que não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Ai, que chulé! Ai, que maravilhoso! História. E lembra vocês,
também da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, e eu tenho um poema que remete a esse foco da menina rara, que está nesse livro Flores e Essências, que nós sempre publicamos lá em Mariana, sobre as aldavias e as quintas, e deixa aqui eu falo, preservada a natureza, bioma, Mata Atlântica, extinção. E o meu livro da menina rara discute a questão da extinção. Aldravia, 6 palavras com máximo de contenção. Isso. Meninas, ai, que coisa linda. Olha, a gente tem que encerrar, infelizmente, mas eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. E vocês vão voltar, e eu quero trazer outros autores também da Academia Juiz Forano de Letras. Um grande beijo e tudo de bom para vocês. Sucesso, viu? Para você Muito também. Obrigada, Renata. Obrigada, gentil Renata, minha bênção. E eu conversei hoje com as escritoras mineiras juiz-foranas Ceci Barbosa e Marisa Timpone. Mas antes de terminar o programa, quero fazer o agradecimento aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!